Orixalá, era o fum em Omadeim, Camapê, Oribabá, Iuá, era o fum em Orixalá, era o fum em Orixalá, era o fum em Omadeim, Camapê, Oribabá, Iuá, era o fum em. Essa era a cantiga, minha mãe se emocionava. Aí eu vou falar em nome do Pai Pécio, né? Porque as histórias mais engraçadas que eu vi na minha vida foi ao lado dele, né? Então a gente tinha Pai Pécio sempre no final do ano, o Pai Pécio levava um presente, né? Lá para baixo, para Santos e tal. E a gente ia em muitos carros. E uma das pessoas ali em um daqueles carros estava sem carta, né? E uma fila grande, uma comitiva grande. E ali alguém cismou de parar num dos bares para comprar cigarro, porque tinha que comprar cigarro. Então, a pessoa parou na frente de um comando da Polícia Militar. E ali a pessoa passou, o carro dele passou, a gente vinha na fileira de carro, e o carro passou mais à frente um pouquinho, e ele queria comprar, o bar estava mais para trás, e ele deu uma ré muito rápida para trás. Isso agitou o comando da polícia. E a polícia saiu todo mundo de metralhadora e parou aqueles carros todos. E eu dentro com o Pai Pécio, estava comigo, ele andava comigo. E ele falava assim, corre meu velho, corre meu velho. Eu falava, não pode fazer isso, pai. A polícia vai atrás, corre. E eu deixei o pessoal tudo atrás. E a gente parou numa distância, assim, uns 20 metros, coisa de orixá mesmo, porque se tivesse de acontecer alguma coisa ruim, a polícia tinha vindo atrás da gente. E o Pai Pécio desceu do carro e entrou num bar e ficou lá tomando um drink. E ele falava, agora o senhor volta lá para resolver. Então eu tive que voltar lá. E quando nós chegamos lá, o comandante, não sei se era tenente, o que estava resolvendo as coisas. Então estava minha nora, estava Mãe Luizinha, aquele povo todo assim, na calçada do comando. Todo mundo detido ali, ninguém podia sair dali. E eu vim, estava sem camisa, estava com a camisa, eu tirei a coisa molhada e vim. E quando me aproximei do comandante lá, do sargento, sei lá quem era, e a pessoa me reconheceu. Então, ele era filho de santo de um homem aqui, de um pai de santo aqui de Cotia. E aí, quando eu falei o meu nome para ele, pronto, aquele homem mandou tirar, liberar todo mundo. Eu falei para ele que eu queria dar um presente para ele, abri minha carteira, peguei um bocado de iê que eu estava na carteira, dei para ele de presente. Fizemos assim, foi uma história que até hoje, em todos os lugares, eu tenho o prazer de contar, que foram uma das aventuras do Pai Pécio, porque ele sabia, na realidade, que aquilo não ia dar em nada, né? O Pai Pécio era muito sábio, muito coisa. Então, ele fez eu fazer aquela corrida, parou no bar e ficou, voltei para falar para ele, todo mundo apavorado, e ele dando risada lá no bar. Então, foi assim, dentre tantas que eu passei com ele, muito engraçadas, né, que eu fui criado numa coisa muito fechado. Minha irmã de santo era muito dura, né? Então, quando eu cheguei nas mãos de Pai Pécio, eu ainda cheguei assim com muitos traumas. E o Pai Pécio, posso dizer que foi quem tirou a maior parte dos meus traumas, né? Da risada, de estar conversando, de levar as coisas assim na brincadeira, né? O Pai Pécio tem uma marca muito grande na minha vida. Em cada lugar que a gente andava, a gente via uma igreja surgindo, em um vilarejo, em uma cidade, aquilo estava crescendo muito. E eu tinha uma preocupação muito grande, já na época. Eu fui para o Intercab em 1990. Eu entrei como conselheiro religioso do Intercab, a mando de mestre Didi. Eu vim
entregar a documentação para o pai Francelino de Chapanã. Então, a gente discutia muito isso, porque era uma grande preocupação, né? Com o caminhar, né, da religião para cá, eu percebi que o número de casas de candomblé cresceram muito. Isso foi uma coisa que, para mim, veio um fortalecimento grande para a religião, veio contribuir muito para a religião. Tem problema, tem pessoa, todo mundo está abrindo casa, tem mais cacique do que índio, etc. Não importa. O que importa é a gente se unir e a gente se fortalecer, né? E fortalecer o nome da religião candomblecista dentro de São Paulo, né? Então, eu não estou aí para dizer quem está certo nem quem está errado. Cada um faz como aprendeu, tá certo? Então, o meu foco, na realidade, é o número de casas que veio contribuir em nome da religião, né? E hoje a gente precisa muito mais levar isso para dentro do mundo da bancada, lá da política, para fortalecer a nossa religião, que nós temos essa ausência lá dentro, né? Enquanto essa outra religião tem um número maior de vereadores, de deputados, enfim, nós não temos quase ninguém nosso. Mas eu vi ali há 15 anos, 16 anos atrás, na Avenida Paulista, a gente reunir, já naquela época, reunimos ali um número grande de adeptos do candomblé para a gente pedir ali a petição do processo, né, contra aí essa religião que estava querendo denigrir, acabar, né, deteriorar a nossa religião. A gente conseguiu unir um número de pessoas bom naquela época, há 16 anos atrás, 16, 17 anos atrás. Conseguimos agora mais de 10 mil na Avenida Paulista, para a gente ir lá ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Então, para mim, a mudança, ela é positiva, de quando eu cheguei aqui e hoje. Ela, para mim, ela é muito positiva no nosso candomblé, né? Tem essa nomenclatura aí, tem religião, mas no fundo, nós não somos uma religião. Nós somos um culto religioso, né? Onde a gente tem aí a nossa cultura, onde cada casa tem o seu ancestral e recebe toda a doutrina de seu ancestral, né? Pelo menos é o que está lá na África, e é de onde eu vim, em Recife, Pernambuco. Então, a gente, toda a educação que a gente recebe, tudo que nos é conduzido na família é perguntado ao nosso ancestral, né? Então, aqui no caso, que é Oxalá. Então, tudo aqui que foi feito, na minha vida, por exemplo, eu nunca fiz nada que não tivesse a anuência do Oxalá, né? Então, tudo. O que eu lembre até hoje, aos meus 62 anos, tudo foi feito com a anuência do Oxalá, porque eu nasci santo com 6 anos de idade. Então, tudo que a gente queria, até os meus 12 anos de idade, que eu lembro, eu via minha avó e perguntar aos orixás. Já me eduquei ali, vendo aquilo ali, minha avó com aquela postura perante o orixá. Eu me criei ali aos pés de minha avó, porque eu fui os olhos de minha avó, já no final, ali para olhar o oráculo. Minha avó teve catarata muito forte, e ali minha avó perdeu a visão. Então ela perguntava, quantos abertos, quantos fechados, tem algum trepado, tem algum cruzado? E eu falava para ela dava mensagem e eu ouvia. Então, eu via minha avó ali sendo, tudo era ali. Então, nisso eu segui, isso eu ensinei para os meus filhos,
O meu filho mais velho está com 46 anos, segue essa doutrina, porque também nasceu e se criou dentro do candomblé. E os outros meus, né, que estão aí. E as pessoas que estão comigo aqui em São Paulo desde que eu cheguei. Eu tenho pessoa aqui em casa que está comigo desde que cheguei, aqui há 38 anos atrás. Então, aqui teve já 3 gerações. Né? Uma geração que eu encontrei, que estava comigo, depois os filhos e os filhos dos filhos deles. Então, estão aqui. Isso é uma história legítima da casa do Pai Alabi. Então, eu não posso sair dessa doutrina. E por alguns lugares por onde eu ando, que me pedem essa palavra, eu sempre digo, não saia da doutrina do ancestral da casa. Porque a gente não pode, a partir do momento que a gente, né, consagra um pedaço de terra, você não é mais dono de você. Então, Oxalá eu não conheci pai, eu só conheci mãe, só fui criado com mulheres. Então, Oxalá foi o meu pai, foi meu educador. Oxalá foi, assim, tudo para mim no sentido mais profundo da palavra. Meu pai Oxalá. E essa educação que ele me deu, foi uma educação rígida, na época, graças a Deus, porque eu não sei o que é que eu poderia, que caminho eu poderia tomar, né? Se não fosse a educação severa de meu pai na época. Hoje, para mim, eu não uso para os meus filhos, mas para minha época foi muito bom. Deu para fazer uma base boa para os meus filhos e para os meus netos. É uma história muito longa, mas essa história acaba se resumindo no seguinte. A minha mãe, nessa data que ela foi e conheceu essa senhora, Dona Lúcia Massari, lá em Recife, Pernambuco, então foi feito um jogo, né? E nesse jogo Oxalá dizia que essa senhora estava vindo para a família e Oxalá não ia ficar distante de mim, e que ele ia vir para cá, para perto de mim. Então foi uma história assim que ninguém acreditou, os mais velhos de Recife, as pessoas que conheciam minha mãe, que tem a história dela, né? Com a casa de candomblé, com o tempo que tinha ali, né? Aquela casa assentada em 1931, ela se enganava, sei lá, 30, 31. Uma data já de muitos anos ali naquela terra, e aquela casa se levantar dali, né? E vir para cá. É claro que era uma casa que estava já numa forma complicada, se deteriorando, né? Uma casa de pau a pique, né? Uma casa se deteriorando com muitas coisas, muitas questões. E eu acredito que na época Oxalá já estava vendo tudo isso, né? Porque ela chegou aqui, nós construímos uma casa de alvenaria. Então a primeira vez que eu vim morar numa casa de alvenaria, que foi aqui em São Paulo, e os orixás, né? Então a Dona Lúcia, foi muita gente que veio para cima de mim, muita gente que vinha, foi uma coisa mesmo de orixá, porque eu era muito jovem, né? Na época, ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. Então as pessoas me viam e tinha aquela coisa, Pai Alabi, Pai Alabi, Pai Alabi, Pai Alabi, e nem eu mesmo entendia, né? Mas nisso a gente construiu a primeira casa em Sorocaba, mas lá minha mãe não conseguiu ficar, que era um sítio muito grande e ela não estava acostumada a ficar uma coisa assim, bem distante da cidade. Ela ficou apavorada com aquilo e a gente plantou tudo lá, tirou novamente de Sorocaba e a gente veio para essa casa lá em cima, uma casinha alugada lá em cima na Atalaia, onde algumas pessoas da época, inclusive antropólogos, foram visitar, né? E a história de minha mãe. Lá nós ficamos, em 80, a casa veio em 84, e a gente, em um ano, a gente estava construindo um barracãozinho aqui pequeno, né?
mas já era de alvenaria. Era um barracãozinho pequeno, no meio com um mastro de madeira, né? Mas a gente começou aqui, minha mãe não queria de jeito nenhum que a gente expandisse, porque não queria, eu não quero esse pessoal de São Paulo aqui dentro, esse pessoal tem muita coisa, eu já percebi, eu já vi que ela tinha uma filha aqui, já de muitos anos, aqui no Capão Redondo, né? A Zefa Xambá, não sei se você ouviu falar, né? Então uma história uma história grande aqui no Candomblé, da antiga, aqui, do pai Olegário, do seu Oroninho Dembe, daquela época, o começo de chegada de pai Bobó aqui, tudo, então, um candomblé antigo, e ela se agregou a essas pessoas. A Zefa, Josefa, filha de santo de minha mãe. Então, Josefa contava muita história também aqui do candomblé de São Paulo. Então, minha mãe tinha pavor, não queria abrir as portas aqui. E só depois do falecimento dela, que ela veio a falecer, que aí eu fui ampliando a casa aos pouquinhos. Então, essa casa teve 3 mudanças aqui. Teve a primeira, enquanto minha mãe estava aqui, teve uma segunda, que eu alterei ela um pouquinho, e essa terceira agora. Eu estou no Batistini, um pé no Batistini e um pé na minha casa na Bahia, porque eu tenho minha família na Bahia, que é no Ilhéaxé e Anaçocá. Acontece que o Batistini foi uma revelação. Eu conheci o Pai Pécio numa das contribuições que eu dei aqui em São Paulo para o início quando veio essa doença horrível da AIDS. Isso aí por volta de 88, 88 por aí, 88, 89. O pai Francisco do Oxum era o grande articulador da época, da CAIDE, para ajudar as pessoas. E aí, então, fizeram um evento lá no Ipiranga, na época, onde foram vários babalorixás. Muita gente, seu Vardimiro, o pai Cate, pai Zé Mauro, de Oxóssi, pai Zé do Bode, tinha muita gente da antiga, e tudo foram dar essa contribuição. Então era assim, a gente tinha que levar uma pessoa, se vestir de orixá e fazer uma apresentação no palco, e para apresentar para as pessoas na época o que era o candomblé. Então foi muita gente, rendeu uma coisa boa na época. Eu fui convidado também. Então eu disse para eles, eu não vou levar ninguém da minha casa para se vestir de orixá, porque eu não aceito isso, e nem minhas antepassadas aceitavam isso. Então, ou a pessoa está com orixá e vai pôr o axó, ou não. Então eu vou levar uma pessoa daqui com uma roupa normal. Era um rapaz que estava aqui de Salvador, lá da minha casa, do Ilhéaxé e Anaçocá. Ele estava passando uns dias aqui. Eu falei, eu vou levar o rapaz e ele vai pôr uma roupa normal e ele vai fazer uma dança do Oxumaré. Eu vou cantar 7 cantigas e ele vai fazer a coreografia da dança. Você aceita? Aceito, venha para Alabi, porque eu não conhecia quase ninguém. Então, o meu compadre Mucambo, que era uma pessoa da época, por ali, conhecia muita gente, o Pai Pécio, todo mundo. Então ele falou, tem gente muito boa, o senhor vai conhecer. Ele já frequentava aqui. O senhor vai conhecer gente boa e tudo. E eu fui. Levei o meu menino daqui, levei uns filhos de santo, tudo, nós fomos. Cheguei lá, encontrei, lá no Ipiranga, aquele povo todo sentado, que eu não conhecia ninguém. Estava o Pai Pécio, o Pai Vladimiro, esses senhores todinhos que já estão no Itum lá. E aí todo mundo fez a sua apresentação, e aí chegou a minha hora. Aí eu fui o penúltimo, o Pai Pécio era o último. Aí eu fui o penúltimo, subi lá, apresentei a minha ancestralidade, falei quem eu era, de onde eu vinha e etc. Seu Vladimiro ficou encantado, todo mundo ali, aqueles senhores, tudo. Né? E eu cantei as cantigas. Cantei as cantigas, Oxumaré. Quando encerrou a minha apresentação,
Aí era o Pai Pécio subiu para cantar Pairoco. E aí eu fui descendo. Quando eu fui descendo, ele me agarrou e subiu comigo de novo. O senhor não vai descer daqui. O senhor vai cantar junto comigo Pairoco. Amei o senhor. Aquele abraço foi um abraço, né, para a eternidade. Porque nunca mais a gente se desligou. Então, eu cantei para ele, com ele ali, Pairoco. E ele me convidou para ir ver uma festa no Batistini. A primeira festa que eu fui no Batistini foi um Olubagé. Tinha muita gente antiga, estava tudo. E eu fui com o pessoal daqui, nós fomos para a festa, e eu conheci, quando eu cheguei, eu entrei, aí ele me pediu para que mandou uma pessoa me chamar, lá no quartinho que ele ficava lá atrás, e disse, olha, o senhor vai lá no barracão, o senhor vai cantar de novo umas 4 cantigas, 5, quantas o senhor quiser, Poxa Maria, mas eu quero ouvir a voz do senhor daqui. Aí eu falei para ele, mas eu nunca saí para um terreiro de candomblé, cantando, minha mãe de santo nunca autorizou isso, a gente tem outro costume. Não, o senhor não vai fazer isso comigo, o senhor vai cantar assim, por favor, em nome de Xangô e tal. Eu fui e cantei. E estava o finado Zé do Bode, sentadinho assim no pagodô, ficou me olhando, eu cantei, e aí logo em seguida foi a saída de Mãe Nanã, né, do Olubagé. E aí eu fiquei ali, vendo um candomblé muito bonito, né, o Olubagé, e aí vinha a Nanã, as Nanã todas, e veio a Nanã de Mãe Luizinha. Quando eu via a Nanã, porque em qualquer lugar, Nanã para mim é abaixo de Deus, porque é o meu ancestral, nascido nas mãos de 2 Nanã, 2 filhas de Nanã, né? E depois que minha segunda mãe foi embora, eu fiquei na mão de uma outra Nanã, que era a vovó Conceição, da Casa Branca, né? A minha história, quando a minha mãe daqui, Maria das Dores, foi embora, eu fui para a Casa Branca, né? Então, eu fui para as mãos de Nambi, minha mãe Nambi, vovó Conceição. Então, vovó Conceição foi embora também, né? Então eu fiquei, eu e Deus, os orixás, e as minhas bomes que vinham de lá da Casa Branca fazer a festa aqui do Oxalá. Então, quando eu cheguei, que eu vi Nanã de Manduzinha, eu me joguei. Quando eu me joguei para agarrar a mãe Nanã, a mãe de Manduzinha, que era viva, a finada cabocla, me puxou e tirou de junto de Nanã. Eu disse para ela, por favor, não faça comigo não. Esse orixá é meu ancestral. É minha mãe, sabe? Aí a mãe Nanã de Manduzinha me agarrou de novo. O Pai Pécio estava do outro lado, ele não viu. E dali começou a minha história, a minha amizade com o Pai Pécio, e muito forte com Manduzinha. E passou o tempo, a gente ficou como amigos, eu ia nos candomblés às vezes, alguns candomblés, encontrava com ele, né? A gente, como eu tenho uma amizade das épocas de 74, quando vinha a primeira vez para São Paulo com minha mãe de santo, para a casa de Zefa, do Capão Redondo, então eu tenho uma amizade muito forte com o Mifaloió, né? Então, conheço o Mifaloió há mais de 40 anos, sei lá. Então, Mifaloió, quando eu ia acompanhar as obrigações de Mifaloió, e Pai Pécio, foi umas 2 vezes, Pai Pécio foi para lá, então a gente, né, estava todo mundo junto ali, uma amizade bacana e tudo, então, mas a nossa relação era assim, né? Bom, passou-se 10 anos que a minha Ialorixá, Nambi, da Casa Branca, foi embora, e ela me fez um pedido que quando ela fosse embora, ela não queria que, um pedido ali que eu me mantivesse onde eu estava, não queria que as irmãs dela dessem continuidade à minha ori. Tinha algumas senhoras da época, e eu entendi que não perguntei para ela, porque eu nunca perguntei nada para minha mãe de santo. Quando elas pedissem uma coisa para mim, eu não ia perguntar o porquê. Hoje a gente vê as pessoas perguntar o porquê, né? Mas eu nunca perguntei o porquê.
Então eu só obedeci. E fiquei por 10 anos. Elas vinham, faziam o pilão do Oxalá, mas nada de lavar minha cabeça. Então, eu fazia as coisas, lavava-se o Oxalá, fazia as coisas, mas fazer o acori, que a gente é obrigado a fazer quando o nosso banho de santo vai embora, eu não fiquei sem fazer. E aí, 10 anos depois, eu recebi a ordem do Oxalá que estava da hora de fazer esse acori. Aí no dia 31 de dezembro, né? E aí eu perguntei para ele quem seria. Aí fui obrigado a perguntar, chamar o nome das pessoas do Eliaxé Anaçoká, das Yalorixá que estavam ali. E ele disse não, porque a minha mãe pequena já está lá, que é de Sinha. Então ela que sempre veio com as minhas tias, que eram do barco de minha mãe. Então eu tinha que começar perguntando dali, não. Aí eu perguntei de um senhor que é muito meu amigo, da Cacunda de Iaiá, Dr. Hamilton, não sei se o senhor é, Dr. Hamilton, que é muito meu amigo. Não, porque aí eu sendo de Airá, disse não. Aí eu perguntei o meu irmão, Paiaí José, do Pilão de Prata, que eu já tinha tomado um bori com ele. Né? Então, não também. Eu falei, bom, então em Salvador não tem mais ninguém. E nem a gente, eu não tinha noção de que eu fosse mudar de nação depois de tantos anos. Então ficou. Aí eu perguntei se tinha alguém aqui em São Paulo. Como eu sonhava muito com o Airá do Pai Pécio, já minha mãe viva, eu tinha muitos sonhos com o Airá do Pai Pécio. Então, e era muito forte aquilo, um registro muito grande na minha vida. E eu contava para minha mãe isso. Eu sonhava chegando na casa do Pai Pécio e tinha umas senhoras que vinham uma mensagem lá dentro querendo que Xangô estava me chamando. E as senhoras, o rapaz me levava e umas senhoras me barravam. Umas senhoras que eu também não sei quem era, no meu sonho. Isso, né, depois veio umas 4 senhores e me pegou pelo braço e me levou que o Xangô queria me falar comigo, o Xangô de Pai Pécio. Chegou lá, o Xangô de Pai Pécio no sonho, me enchia de adê, sabe, essas coisas de adê, tudo, ele pegava aquilo e me dava, eu não tinha como me segurar, fazia assim com o meu abadá e sigo de tanta coisa de adê que ele me dava. Então eu tinha um sentimento de meus sonhos que eu tinha com ele muito forte e muito bom. E aí eu disse, por que não perguntar a esse senhor, Pai Pécio? E aí, vamos perguntar, Pai Pécio, Egilá Sebora. E aí eu disse, meu Deus, perguntei novamente. Então, liguei para o Pai Pécio e disse para ele se ele podia botar uma mesa para mim. E aí ele disse, ô meu velho, pelo amor de Deus, pode vir, estou aqui esperando o senhor. E eu chamei a Iaquequerê dessa casa, que na época era viva, e nós fomos. E chegou lá, ele disse, é um prazer enorme receber o senhor aqui, o senhor pediu para eu botar uma mesa para o senhor, meu velho, que honra, que não sei o quê, que aquele jeito que ele tinha, né? De um grande anfitrião, foi um dos maiores que eu conheci, do candomblé. Então quando ele abriu e botou a mesa, botou o Xangô, na frente da casa Xangô, Egilá Seborá, Xangô gritou para mim, já estava me esperando. Ele disse, meu pai, Xangô está dizendo que já estava esperando o senhor aqui. Ele não sabia nada, eu não perguntei nada para ele. E assim foi a história comigo, Pai Pécio. Eu disse para ele, aí eu contei para ele que eu tinha mão de 3 Yaloxá na minha cabeça e que eu precisava fazer meu acori. E aí ele viu tudo, Xangô disse para ele que era ele que tinha que fazer isso. E ele disse, olha, não precisa eu arrumar confusão com a família do senhor, pelo amor de Deus. Eu posso ir fazer essas coisas para o senhor, quietinho, e depois o senhor continua a vida do senhor e tudo. Era na época da festa do Oxalá. Eu disse para ele, não, eu não vim aqui pedir nada escondido para o senhor. Orixá deu essa palavra,
na minha casa, lá na casa do Oxalá, e deu de novo a palavra para o senhor aqui. Então eu vou ligar para minha família na Casa Branca e vou falar, chamar minha Iaque Querer e pedir para falar com a mãe Tatá e contar toda a história. E mãe Nitinha. E assim eu fiz. E elas, de maneira nenhuma, foi contra a palavra do Oxalá. Então eu disse para o Pai Pécio, o senhor vai vir fazer o meu acori e o senhor vai vir participar da festa do Oxalá. E assim foi feito, eu liguei. Teve quem viesse criticar o Pai Pécio em Salvador, da família dele, mas da família da Casa Branca ninguém criticou ele. Vieram as senhoras todas da Casa Branca, vieram para cá, se uniram ao pessoal do Axé Batistini. O Pai Pécio fez as minhas coisas, que era para fazer. Ele disse, mesmo eu sabendo, meu pai, que o senhor é mais velho que eu, 1 ano, 2 anos, aí 3 anos, não sei agora contar a contagem, mas, enfim, um pouquinho mais velho que ele. Então, mas ele ia fazer porque Xangô estava mandando em Oxalá. E ele tinha eu fiz santo no quarto de Oxalá. Então, eu obedeço a Oxalá. Então ele veio muita gente. Aí sim, eu comecei a conhecer um pouco do Candomblé de São Paulo. Eu comecei a conhecer um pouco do Candomblé de São Paulo através do Pai Pécio. Entendeu? Quando o Pai Pécio já veio para cá.